da Crazy Rock se espalharam por São Paulo e desceram para Praia Grande, né, para encontrar Tom Cremon. Na verdade, a gente vai conversar com uma banda formada em 2002, que traz no currículo 3 álbuns e 2 EPs. God's Train, 2003, e Beyond the Rainbow, 2012, os 2 EPs. Jaywalker, 2005, 2008, Got News, melhor álbum lançado na Terra Plana em 2016, a discografia da Kingbird, que a gente vai estar conversando aqui com eles hoje, trocando uma ideia com eles. É só isso mesmo? 3 álbuns e 2 EPs? Por enquanto. Era só para eu saber se eu estava com todos em casa, beleza. Atualmente, Tom Cremon na voz, Fábio César no baixo, Silvio Lopes e o caçula Marcos Chaves nas guitarras, e o Marcelo Coruja, que nesse momento deve estar comendo pão com manteiga. Maionese. Ele tá lá onde a coruja faz o ninho. Começamos bem. Se vai longe. A formação que gravou os 2 EPs e os 2 primeiros álbuns contava com o João Luiz, né, atualmente no golpe de estado nos vocais. E em 2014, o João deixou a banda e oficializou-se como vocal da Casa das Máquinas. Inclusive o Fábio César também, baixista da Casa das Máquinas à época, né, Fabão? Isso. Como foi a descoberta e a escolha pelo ET, Tom Cremon? Você já conhecia? Essa é uma história interessante, Julião. Esse ET, ET porque ele é extraterrestre, ele mora na praia, então é em outro planeta, realmente, praticamente. Mas o Fábio pode contar de uma experiência mais pessoal que ele teve conhecendo o Tom num cruzeiro, aí ele pode dar detalhes desse momento romântico que eles viveram. Posso contar mesmo, Tom? Pode. Foi aquele cruzeiro que eu fui? Foi só um cruzeiro. Uma amizade que vale um cruzeiro. Você tava no cruzeiro, Tom? Só melhora, né? Eu fui em 3, o Marcão. Fui em 3. Era o primeiro que a gente foi. Velho, você foi no primeiro comigo, não foi? Foi no primeiro. Esse tava Revelações, Júlio. Revelações aqui ao vivo. Eu não lembro se foi o primeiro que eu conheci o Tom, cara. Eu não lembro desse cruzeiro. Então, fica difícil de contar alguma coisa do cruzeiro, porque a marisia do oceano detona o neurônio. Sente a maresia. Balança. Ô, velho, eu não sei se é só pra mim, cara, mas tá parecendo só assim, ó. Você é só assim, ó. Sério? Não, tá não. Tá não? Não, tá de boa. Ah, tá. Pra mim só aparece assim, ó. Só a boquinha. E você acha isso... Patrão. Não, Tom. Oi? Você acha bom isso, aparecer só a boquinha? Cara, eu até gosto. No cruzeiro você não falou isso, né, velho? Eu sinto um pouco de ciúme, mas eu gosto. No cruzeiro você não falou isso, né, velho? Você vê que é só por histórias do passado que as pessoas se revelam. O que vocês estão fazendo no cruzeiro? Basicamente, a gente tava passeando lá pelo cruzeiro e tava um puta decote alto pra cacete rolando lá no cassino lá. Tava pra ouvir do cassino lá do cruzeiro. E aí eu falei, pô, os caras põem playback aqui, alto pra cacete do decote e tal. Cara, não, é uma banda que tá tocando ali, ó. No rendezvous ali. Aí eu fui lá, tava esse peça, esse figura cantando escrito igual o cara, né, velho? Foi aí que depois pra conhecer ele foi difícil, porque o cara é muito assediado, né, cara? Vocalista, né? Nem te conto. A pessoa tem muita sede, a pessoa é assediada. Mas eu troquei meia dúzia de palavras com ele na polpa do navio, que ele tava com violão, acho que ele tava fazendo uma serenata pra lua ali, não sei. Pra alguma bebida de certo. Momento introspectivo dele. Mas foi o contato que eu tive com ele, foi breve, né? E aí depois, quando o Joãozinho saiu, você pensou nele na hora, Fabão? Não, cara, não. A gente ficou martelando e
por fim, assim, o Silvio comentou, porque o Silvio também conheceu o Tom num evento da Patipatá, né? E aí eu lembrei, falei, puta, é aquele cara lá da Pro que tava cantando pra lua, velho. Não, da popa, pro outro lado, ele tava na popa. O cara manda bem, o cara manda bem. Teve esse lance que o Fábio comentou, Júlio, que foi engraçado. A Paty Patá foi fazer um lançamento ela é fotógrafa, tal, tem várias fotos de shows, de eventos, e ela foi fazer uma exposição das fotos dela na FINAC da Paulista ali, né? E aí os caras montaram um time lá para fazer, vamos fazer uma jam lá na estreia da exposição da Paty Patá. Quem tava puxando isso era o Rodrigo do Corsos, né? O Rodrigo Figura lá, baterista. E aí, juntou um time, eu, o Paulo Ayaia, como é que chama lá o brother do Storm Suns lá, o guitarrista? O Bruno? O Bruninho do Storm Suns, e o Marco no vocal. A gente cantou, vamos fazer uns covers, legal. A gente fez lá o ensaio, uma bagunça, vamos fazer uma jam. E aí, chegando lá neste evento sensacional da FINAC, a gente encontra, vai ter uma abertura de um cara fazendo voz e violão aí. Outro Emerson Nogueira, que coisa chata do inferno. O cara vai cantar música de novela, Alfa FM, Antena 1, aquelas coisas. Aí chegou como diz o Fábio, chegou essa figura maluca, tirou o violão da cartola e já mandou um Man in the Box, violão e voz, né? Uma coisa meio ousada, né? O cara cantar um Man in the Box, assim, você espera que o cara cante lá uns Creedence, uns negócios assim e tal. E o cara faz uma palhaçada dessa. E, muito legal. Aí a gente se conheceu nesse dia aí também, trocamos olhares, piscadas de cerveja, e daí pra frente o resto da história. Aí como o Fábio falou, quando o João saiu, né, a gente, e agora, né? Não é fácil arrumar um vocalista, né? E o cara que segure a onda, tem o histórico da banda, enfim, tem um monte de, né, coisa gravada, putz. E aí foi fácil a gente achar um vocalista porque a gente se reuniu para fazer uma coisa que a gente nunca faz. Eu, o Fábio e o Corujão, que não está aqui como testemunha da história, a gente se encontrou num bar, né, para, obviamente, fazer uma reunião muito séria e muito importante para decidir o futuro da banda. A gente ficou bebendo até 1h da manhã, o Fábio e o Corujão perderam o metrô, e aí a gente lembrou do Tom, e alguma hora a gente lembrou que tinha o irmão, falou, vamos ligar para esse cara. Mais ou menos, a história é mais ou menos essa, né, Fábio? Você pode confirmar uma parte dela. Pouco que eu me lembro, acho que é, né? A parte do metrô eu lembro. Lembra ou não? Essa não dá para esquecer. Essa não dá para esquecer. E mudar o vocalista, cara, depois que o Animal entrou, provocou que tipo de mudança no som da banda? Aí que tá, Júlio. Eu acho que essa foi uma coisa legal, porque assim, a gente nunca tem um momento bom para trocar alguém da banda, né? Entrar, trocar. Não tem. Qual que é o melhor momento? É o melhor momento quando você está gravando, quando você está em show, quando você está em turnê. A gente teve outras mudanças da banda já. E nessa, a gente já tinha gravado uma boa parte do instrumental do Got News. A gente tinha muita coisa pronta do Got News, mas de fato as coisas não estavam andando com o João. Enfim, já era um momento que acho que ele já estava com outras coisas na cabeça, outros projetos. E é uma coisa normal, para quem já teve banda, já tocou, sabe que, banda tem uma hora que de repente, sei lá, de repente para alguém já deu, de repente para alguém não tá mais no clima, né? A gente via sentindo isso com o João, e de repente ele abriu o jogo, falou que tava mais. Beleza. E aí a gente estava nessa situação, vamos gravar o Got News, vamos terminar, tem música para terminar, tem letra para fazer. E quando o Tom entrou, claro, a gente começou ensaiando as músicas antigas, né, para ele poder, enfim, entrar na banda, sentir o clima da coisa, tal, a gente ia evoluindo, mas a gente falou, olha, a gente tem algo aí para gravar, a gente está no meio do caminho. Então, o que a gente decidiu junto, né, até foi uma ideia que o Tom trouxe, a gente curtiu muito, foi assim, ele falou, em vez da gente continuar o trabalho que vinha sendo feito com o João, vamos fazer um trabalho juntos, né, como o Tom mesmo, para que o álbum não seja assim, o álbum tem várias histórias, inclusive, acho que é o Eternal Idol, se não me engano, do Sabbath, que tem a história que foi todo composto com o Ray Gillan, e depois acabou sendo gravado com o Tony Martin, né? Isso. Então o cara só foi lá e, na verdade, você pegou um trabalho feito com o Zé e botou o João no lugar. E aqui a gente não queria fazer isso, a gente não queria que fosse um álbum que soasse como alguma pessoa nova cantando um trabalho antigo. Então a gente trabalhou todo o Got News, entre aspas, do zero, tinha muita coisa gravada que a gente aproveitou do instrumental, mas a parte de vocal, de melodia de voz, eu tenho que falar um pouco a respeito, mas até letra, cara, a gente refez tudo para que ficasse com a cara do Tom. E assim, mudança no som,
Não sei, Júlio, talvez. Eu acho que a gente sempre teve essa coisa meio anos 70, meio heavy metal, um monte de mistura de coisa, hard rock, heavy. Eu acho que a gente acabou puxando mais para um hard rock, talvez um pouco mais moderno, um pouco mais pesado, com tom. Não sei, essa é a minha opinião pessoal. Aí cada pessoa que ouve o álbum Got News talvez tenha uma ideia comparando com os demais trabalhos anteriores, né? Mas nesse sentido, acho que o Tom entrando na banda, a gente quis gravar, registrar alguma coisa com o Tom. Não é o King Bird contra o vocalista, é o King Bird com o Tom Cremon. Acho que é isso que eu gosto disso. Legal. É porque se eu, por exemplo, o The Walker, cara, ele tem uma pegada até surf rock, né? Ele é muito louco. E aí você pega o Got News, eu, pelo menos, como ouvinte, né? É mais hard mesmo. Né? E aí, Tom, o King Bird, Got News, é o seu primeiro trabalho, assim, onde você parou de trabalhar e foi... Como Não, não, eu já vinha com um trabalho musical mesmo, só música, já desde pelo menos 2010, né? Antes disso eu trabalhava, eu cantava e dava aula, né? De canto e tal, um troço que, por mais que as pessoas queiram que eu faça até hoje, eu acho meio chato, assim, acho que não é muito a minha cara ficar dando aula e tal. E eu decidi parar de dar aula e me dedicar somente à música, a cantar. Aí, com a King Bird, o Got News foi o meu primeiro trabalho profissional, né? Eu sempre digo isso, né? Meu primeiro trabalho profissional como cantor. O velho caiu. Caiu. Caiu, hein? Quem caiu aí? Segura o velho. Ô, rapaz. Essa minha história tá de cair o queixo, né? Vamos lá. Tô com alguns probleminhas técnicos aqui. Faltou remédio. O velho tá pra cá. São só gases, só. Vai quebrar É o navio, cara. É o navio. Lembrou do Cruzeiro. Então. Mas, enfim, o que eu tava dizendo é que, assim, foi o meu primeiro trabalho profissional, né? Eu sempre falo isso, até nos shows e tal, falo... Todas as entrevistas que eu dei até hoje, graças a Deus eu dei algumas entrevistas, boas entrevistas como a de hoje, e assim, eu sempre digo que foi meu primeiro... sempre digo que foi meu primeiro trabalho profissional, né, cara? Que eu pude realmente ouvir uma banda soando como uma banda de verdade, uma banda bem gravada, com músicas boas e uma oportunidade legal para que eu colocasse a minha voz em cima disso e que soasse bem, soasse como eu mesmo, né? E coisa que, inclusive, cara, é muito difícil de você saber, né? Até que você grava o seu primeiro disco, você não sabe exatamente quem é você, como é a sua voz, como de que forma a sua influência vai entrar nisso. E para mim foi uma experiência, cara, sensacional, assim, tipo, eu gravei esse disco, a gente gravou acho que em 2015, né, Silvio, que eu entrei, a gente começou a gravar 2015, isso mesmo, pô. Começou 2014, 2014 para 2015, né? Isso. Lançamos acho que em 2016. Isso Enfim, mesmo. E foi muito legal por conta disso, cara, porque eu tive a oportunidade de me reinventar, né, como cantor. Porque aí realmente quando eu comecei a ouvir a minha voz nas músicas, não me lembro, cara, de ter mudado alguma coisa assim drasticamente nas músicas. Eu acho que as ideias que a gente tinha, as ideias que a gente teve para o disco, acho que a grande maioria, 95, 98% ficaram como era, assim como a gente criou, né? Em cima da minha voz. Eu achei espetacular, cara. Achei espetacular. É uma experiência fora do comum, assim. Para mim foi demais. Eu não vejo a hora de já começar a gravar de verdade mesmo o próximo disco, cara. Legal. Ó, a gente vai parar um pouquinho para ouvir umas canções da King Bird. Certo. Eu imponho forma ditatorial da King Bird, vocês vão brigar para escolher qual que vai tocar? Pode impor ditatoriamente, o caro pica-pau. Vai abrir com aquela Mortal Rider, pode ser? Adoro.
Fabão, fala uma, Oi? fala uma música de outra banda nacional. Olha, então eu vou falar Mensageiro do Prazer, Inox. Marcão, Vamos lá, deixa eu ver. Fazer um. Mandar um salve pro Renatão do Armada. Paiol de. Ixi, qual que é? Tá colando, hein? Tá colando, hein? Tô, né, cara? Foi no Google. Paiol em Chamas. Paiol em Chamas, sim. Paiol em Chamas. Silvio, Vamos mandar um salve aí pros brothers do King of Bones. Vamos ouvir Black Angel, que é uma música que eu curto pra caramba deles.